Olá, querido, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo Jesus, aos nossos queridos irmãos que estão sempre nos acompanhando aí. Estamos mais uma vez no nosso vídeo aula, no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui estudando a revista da Escola Bíblica Dominical com o seu tema central, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós estamos já na quarta lição, Ética Cristã e o Aborto. Um tema bastante abrangível na atualidade de hoje. Essa lição ocorrerá no dia 22 de abril de 2018, lição de número 4. Mas antes de nós adentrarmos dentro desta lição, eu quero, como de costume, pedir a você que curta o nosso canal aí, compartilhe com os amigos, e use esse estudo para que seja canal de bênção para a tua vida, a você professor, você aluno, que nós venhamos somar com o seu estudo, porque daqui você possa se aprofundar ainda mais, abrir tua mente, porque nós aqui, o nosso intuito é simplesmente edificarmos vida e alcançarmos o maior número de vida possível através aqui do canal do YouTube, você compartilhando. E como de costume, todos os domingos pela manhã, nós em nossas determinadas igrejas, nós temos aí a Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção, o maior seminário do crente, que você possa estar aí crescendo tanto na graça e no conhecimento. Então nós vamos falar sobre ética cristã e o aborto. Sabemos que antes de nós adentrarmos na lição, sabemos que ética é a forma, a conduta que uma pessoa se comporta diante da sociedade, E cristã também nós sabemos que é o nosso manual, a Bíblia Sagrada. Então como o cristão se conduz diante da sociedade, diante das Sagradas Escrituras em torno da sociedade, para crescer tanto na graça e no conhecimento. Então nós temos uma postura, um meio de conduta, que é a palavra de Deus, que nós não abrimos mão desse ensinamento e sempre estamos ensinando a você zelar por ela, porque esse manual, a Bíblia Sagrada, ele tem nos conduzido, nos instruído conforme nós devemos andar, nos pronunciar e nos reservar diante da circunstância que estamos vivendo aí nesse pleno século XXI, esse evolucionismo, o liberalismo, tudo normal, tudo pode, mas o apóstolo Paulo, conforme sempre vem falando na palavra do nosso Deus, muitas coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então nós vamos falar sobre ética cristã e o aborto. Nosso texto áureo fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Se nós parássemos somente aqui dentro desse versículo, nós poderíamos pautar e refutar toda ideologia de aborto. Verdade prática: o Senhor Deus é que concede a vida, portanto o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas, porque o humanismo, hoje em dia, nós vemos que nós estamos estudando um trimestre que tem falado na atualidade o que nós estamos vivenciando dia a dia. Nós vemos aqui que a primeira lição foi o que é ética cristã, a segunda, ética cristã e ideologia de gênero, a terceira, ética cristã e os direitos humanos, e agora ética cristã e o aborto. E a posterior nós vamos ver aí a quinta lição, que é a ética cristã e a pena de morte e a eutanásia. Mas pontuando aqui sobre o aborto, irmãos, que já é uma coisa antibíblica. De antemão nós queremos fazer um resumão, vamos comentar alguma coisa, mas o ponto crucial que Deus ele não está de acordo com o ser humano em pontuar aqui sobre o aborto.
Sabemos que o direito de tirar e dar a vida, isso é proveniente do nosso Deus. Então que nós possamos a cada dia crescer tanto na graça, no conhecimento, para que nós venhamos nos aprender cada dia mais da palavra do nosso Deus. Aqui nós temos a leitura diária, que você possa acompanhar. Essa leitura diária aqui é uma leitura que você estiver participando dela, você vai estar interagindo por dentro dos assuntos que vai ser pontuado no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe está no Salmo 139, versículo de 1 ao 18, né, que só quero pontuar e frisar o texto áureo, que é o mesmo versículo, que é: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas haviam. Então que esta palavra possa estar aí batendo de encontro a sua, a minha vida, e nós possamos crescer tanto no aprendizado e aprender a guardar os valores morais e éticos que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus ela é plenamente inspirada por Deus para nos instruir o melhor pronúncio, o melhor caminho. A você professor, a você aluna, você que vai estar meditando aqui nessa escola bíblica dominical online, nesse pré-aula, você possa entender e já frisar. Nós, cristãos, nós temos aqui uma postura que ela é irrefutável, ela é imutável, que é a palavra do nosso Deus, é a nossa base. Tá? Então nós vemos aqui que o termo aborto implica agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Então nós vemos que aqui de antemão o aborto ele vem de uma forma, aqui o comentarista colocou bem ilustrado, uma agressão à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida. Porque o aborto não é nada mais, nada menos do que simplesmente interromper uma gravidez de um modo brusco, né? Quando acontece aí um aborto natural, tudo bem, né? Já é querer do nosso Deus. Mas nós vemos que, nós vamos ver aqui que nos dias de hoje, existe alguns pontos aqui que o comentarista vai colocar, que é alguma parte que é liberada o aborto, outras que não. Nós sabemos que no Brasil já começou a ser liberado o aborto em caso de estupros, né, ou de uma malformação cefálica, né, já é direito da mãe ou escolher se quer continuar ou não com a gravidez. Mas nós vemos aqui que desde o início da criação a Bíblia ela é taxativa com direito à vida. Então o conceito geral de aborto, nós vemos aqui que a palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos: privação e ortus, nascimentos, que juntos significa a privação do nascimento. Então nós vemos aqui que é isso que nós comentamos, nada mais, nada menos do que a violação do direito à vida, é uma interrupção brusca de uma gestação, seja ela tanto fetal, né, ou no início, ou já que alguns dias ou meses de gestação, que nós possamos ver que não é nada mais, nada menos do que uma crueldade. É um assassinato. Podemos firmar isso daí, ser taxativo. Então, aqui nós vemos que o substantivo aborto é derivado do verbo latino abortio, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, nascer ou aparecer. Assim,
conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte de embrião ou de feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Involuntária é essa por alguma malformação possa ocorrer naturalmente ali, ou a perca, né, dessa gestação, ou que seja ela no início, ou no meio, ou até mesmo até o final. Mas normalmente nós sabemos que ocorre o maior índice de aborto espontâneo, né, que não é forçado, ou no primeiro mês ou até o terceiro mês, aonde acontece o maior índice de aborto. Então, nós vemos aqui que o aborto e o seu contexto legal, já que o Código do Hammurabi, nós vemos que já condenava o aborto, o Código de Napoleão em 1769, 1821, o Código dos Hammurabi 1810 a 1750 a.C., né? No Código de Napoleão, 1769, 1821, era crime hediondo essa prática do aborto. No Código Criminal brasileiro, a partir do Império do Brasil, em 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira já permite, conforme eu falei no início, simplesmente é permitido em caso de estupro ou de uma malformação cefálica, né? Essa interrompimento desta gravidez, ou seja, a anencefalia, né? As demais casos de aborto são considerados crimes. Ao meu ponto de vista, conforme a Bíblia nos ensina, antes mesmo, aqui nós vemos aqui que antes mesmo de ser formado, aqui vem falando, os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, no teu livro de todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Salmos 139, versículo 16. Ao pontuar isso daí, nós já vemos também que a Bíblia ela já é contra o aborto. No conceito bíblico, o aborto, ele já vem condenando desde lá, do Pentateuco, dos primeiros livros, porque também nós vemos aqui que a expressão não matar, né, irmãos, já vem um dos 6º mandamentos deixado por Deus, já é taxativo também, encaixando nisso daí que é o aborto, porque é uma violação contra a vida, né? Há uns que falam que só é vida quando nasce, mas desde quando há uma concepção entre o homem e a mulher, passa-se um período ali de 3 dias a 7, já se forma um embrião, já tem vida, já tem um DNA, isso já é uma violação contra a vida, essa interrupção, porque simplesmente eu não quero ter filho agora, eu estou muito novo, estou muito nova, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Mas na hora da prática, na hora da prevenção, né, ninguém quis pensar, né? Então que nós possamos entender que o dono da vida é Deus, independente também que seja num caso crítico, né, nós sabemos que é muito triste em casos de estupro, em caso de uma má formação cefálica, e você ir lá interromper isso dali. No Código Brasileiro, hoje em dia você pode chegar e ao juiz, ele vai fazer essa liberação, né, e vai marcar o dia de você fazer essa obstrução, interromper essa gestação. Mas biblicamente é contra a palavra do nosso Deus, porque nós somos guardiões, né, da palavra do nosso Deus, da ética cristã. Então o nosso foco principal
é preservar a vida, porque aonde tem amor tem a preservação da vida. Então nós vemos aqui que o aborto na história da igreja, tanto no período apostólico, né, irmãos, ali também já veio combatendo, porque o amor prevalecia, né, irmãos, e ainda nós encaixamos nesse mandamento: não matarás, o embrião por aborto não fará perecer o recém-nascido. Didáctico 2:2, o apologista Tertuliano, em 1150, em 220 depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidez ou gravidade de um assassinato de uma pessoa já nascida, né? Que impedir o nascimento é um homicídio antecipado, simplesmente sem direito de defesa. Existem N formas de aborto que é feito no Brasil e no mundo. E todos esses, seja ele por meio de clínica, por meio de remédio, por meio de outros fins que não me interessa entrar a pontuar nesse contexto, já é um crime hediondo interromper uma gravidez intencionalmente, né? Então, que nós possamos tentar passar você, aluno, você professor, a você simpatizante que vai estar ouvindo aqui o nosso vídeo aula, essa pré-aula, preserve a vida, ensine o valor da vida, porque a melhor coisa que nós possamos fazer diante de Deus é preservar a vida, porque nós vemos que a Bíblia desde lá do início já condena. Em diversos países já é liberado tanto o aborto ou a eutanásia, que nós vamos falar semana que vem, mas sempre nós ficamos guardião da palavra da vida, que é o bem maior que nós possamos preservar. Então, nós vemos aí o aborto na história da igreja, nós comentamos aqui. Também, embrião e o feto são um ser humano. Isso eu queria pontuar para vocês aqui no segundo ponto. A fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Fecundação, embrião e feto. Então nós vemos aqui que fecundação, embrião ou embrionária, que é a etapa que vai passando, e o feto. Automaticamente, quando chega na fase embrionária e de feto, já está começando a surgir, saindo de embrião para feto, já começa a surgir, você vai ver cabeça, olhos, pés, a formação. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui, que o comentarista colocou. Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fecundam, gerando uma nova célula, zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundando no útero, aonde recebe o nome de embrião. O período entre o 7º e o 10º dia da gestação, outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de desenvolver fora do útero por volta da 25ª semana de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só inicia por ocasião de um nascimento do bebê. Irmãos, ouvintes, irmãos em Cristo, aqui nós vemos que o comentarista colocou, e eu quero pontuar
para esclarecimento e abrir a mente de você, leitor, de você, professor, de você, aluno, que vai se aprofundar dentro desse texto. Nós vemos aqui que existe aqui umas suposições aonde sugere que começa a vida, seja ela do 7º ao 10º dia, ou ao 10º dia ao 14º dia, aonde começa a formação, que nós vemos aí de um embrião, ou de um feto, ou uma fecundação, que é o início. E eu estava dando uma lida sobre isso. Se porventura você já começa a fazer um teste de gravidez, ele só é acusado a partir do 7º até o 15º dia, já é acusado se a pessoa está mesmo grávida. Mas o exame de sangue ele é mais aprofundado. Porém, a intenção de quando se encontra o espermatozoide masculino e o feminino, que ambos vão se tornar um óvulo para ser fecundado no útero materno e se tornar um embrião e simplesmente depois um feto, que vai surgir um sexo masculino ou feminino, que no decorrer da gestação nós vamos ficar cientes. Porém, que entre o 3º dia em diante, já mais ou menos assim, que a durabilidade de um vamos dizer assim, de um espermatozoide pode ainda durar antes que ele seja ovulado, antes que haja uma união e eles possam se tornar ali, se fecundar e se tornar um embrião, daí em diante, uns indicam que é entre o 7º e o 10º dia que começa a vida, já outros indicam que após o nascimento. Mas a Bíblia Sagrada, o interessante é que o salmista, ele nos ilustra um versículo bíblico aqui que é sensacional esse versículo. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha o interessante que a Bíblia já vem nos trazendo a elucidação de uma vida, de um ser, de uma alma vivente que vai se tornar. Então que possamos hoje, independente que seja embrião ou feto, ou na fecundação logo no início, ali fazer um aborto é um crime, é um pecado, e vai ter que prestar conta ao nosso Deus, que os olhos de Deus está como chama de fogo, Então que muitas coisas me são listas, mas nem tudo me convém. E dentro desse parágrafo, dentro desse ponto, eu como pai, eu vejo que quantas crianças teve uma má formação porque foram tentadas ser arrancadas até o 3º mês de gestação, e por meio dessa ela nasceu com alguma dificuldade, com algum problema neurológico, com algum problema de má formação no corpo, não pela própria natureza, que às vezes acontece de vir com a anencefalia ou com outros, ou com outros problemas, tanto pulmonar, com a má formação no tronco, na espinha dorsal, Nós vemos que isso tudo pode acontecer, mas quando é feito naturalmente é diferente do que aquilo que é provocado, do que aquilo que é exposto por próprio coração. Como que uma mãe possa fazer um negócio desse, que um pai possa fazer um negócio desse? Então, nós vemos aqui que essa gestação, independente que seja ela, embrião
ou seja ela na fecundação, embrião ou feto, valorize a vida. Guarda a vida. Porque nós sabemos que quando nós estamos preservando a vida, nós estamos ganhando para o reino de Deus. Né? O que diz a Bíblia? Como as respostas humanas têm sido controversas ao cristão, deve buscar a verdade na relevância divina. A palavra de Deus ensina que a vida inicia-se na fecundação. Jeremias 1:5. Nós vemos também que o rei Davi, ele nos prescreveu essa passagem que nós lemos aqui, antes mesmo de ser formado, os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, né? Que nós possamos valorizar os preceitos bíblicos, a palavra do nosso Deus, porque não existe nada melhor do que nós guardarmos e preservarmos a vida como um bem maior, né? Então nós vemos aqui que o comentarista fala, por consequente, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união da gameta masculina e o feminino. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. É por isso que eu estava falando ali. A partir quando ocorre ali a união do espermatozoide, ele se torna um óvulo, que ali já começa a criar uma identidade entre os cromossomos masculino e o feminino, que se une, se torna um óvulo, que se torna um embrião, né? E isso a partir já do terceiro dia, acostuma ao sétimo, já tem a identidade própria. Então que nós possamos gravar isso, tá? E saber, nunca esquecemos desta palavra do nosso Deus, porque essas novas células já é um ser humano e possui identidade própria, DNA, possui uma vida, tá? Que nosso Deus possa nos livrar isso. Você, pai, instrui seu filho, né? Você que já criou teu filho, passa para os seus netos, passa para aqueles que vai começar a vida ainda, que a preservar o bem maior que a vida, tá? Qual a posição da igreja? Apoiada nas escrituras, a igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. De espécie nenhuma, o homem tem o direito de ir lá matar alguém, né, tirar a vida de alguém, ou interromper uma gestação por mérito próprio ou por querer, né? Biblicamente, ele já está cometendo um delito, um pecado grave que é contra a vida, é o bem maior que o nosso Deus nos ensina. Então, que toda essa ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida com a palavra do nosso Deus, 2 Timóteo 3,8. Sabiamente, a oposição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim encharada. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é contrária a essa medida, ao aborto, né? Ela formou uma carta e apresentou ao Senado, né, demonstrando que é contra o aborto, que é contra a interrupção de uma vida. Então que nós possamos seguir o exemplo da palavra do nosso Deus, né, irmãos, e da Igreja de Cristo na terra. Seja ela Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Maranata, seja ela qual a denominação ou que você possa ser participante. Eu creio que o bem maior é a vida sagrada e dê valor a esse bem que é a vida. Porque se parar para analisar, um embrião, um fetozinho pequenininho, toma um remédio, aquilo dali tenta
vamos dizer assim, assassinar brutalmente. É a mesma coisa de pegar uma faca e enfiando no coração até encontrar ele e tirar a vida. Isso é o interrompimento de uma gravidez. Muito triste. Tá? Então, que nós possamos ensinar a respeito disso para todos que possam chegar próximo a nós ou comentar dentro desse contexto que nós, igreja, é contra o aborto. Tipos de abortos e as suas implicações éticas. A legislação brasileira, conforme nós comentamos no início, ela abriu um parênteses, né, em 3 casos de interrompimento da gravidez. Nesse tópico aqui nós vamos ver aqui o aborto de anencefalo, a má formação cerebral, tá? O aborto em caso de estupro, uma pessoa é forçada a ter uma relação bruscamente e ali acontece uma gestação diante daquele ato pecaminoso, e o aborto terapêutico, que nós vamos estar vendo aqui, né, sobre essa justificação. Aqui nós temos 2 pontos cruciais. Quando uma mãe está grávida, vai lá, faz o exame, o médico constata que aquela criança vai nascer com uma má formação cerebral, que pode interromper ou pode viver o resto da vida em cima de uma cama, em estado vegetativo e sucessivamente. A mãe tem o direito de fazer esse interrompimento dessa gravidez segundo a legislação brasileira, conforme o estupro, que é extremamente super agressivo à vida da pessoa, essa atitude, seja ela cometida por uma fase, tanto ela nova, média, adulta, tudo é triste. Quem já passou por essa atitude é humilhante. Então nós vemos aqui também um aborto terapêutico, né, que nós vamos ver que procura-se justificar-se clinicamente esta ação sobre a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor do que de um ser em gestação. Daí surge as gestações éticas, quando a valorização da vida humana, uma pessoa merece viver e a outra não. Tipo, se você continuar com essa gestação, você corre um sério risco também de morrer. Você quer interromper essa gestação agora, né, ou não? É esse sentido aqui. Então, nós vemos aqui que uma pessoa merece viver ou não. Tertuliano, em sua obra Apologética, ou Apologético, em 197, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Tudo é vida. Ponto. Tudo é uma vida. Outra questão é acerca do poder sobre a existência. Podemos decidir que ser deve viver ou morrer. Não afirmam as Escrituras que a vida e a morte são unicamente alcançada ou unicamente da alçada divina. Em 1 Samuel 2,6, em Filipenses 1, 21, 24, neste caso específico, hajamos com sabedoria e prudência e critério. Nunca esquecemos da sagrada ou da sacralidade da vida humana, tá? E é um caso que eu também, como líder ou como pai, né, que sou, nunca passei por uma experiência ruim como essa, mas é um caso que nós temos que agir com total prudência, né, amor à vida, seja ela, né, de uma situação, creio que antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus, busque a direção de Deus,
porque cada um vai prestar conta, porque só é um ditado que tem aqui fora, né? Só quem sabe como é a quentura do fogo é a panela. Mas cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus, tá? Independente que seja a situação, biblicamente, enquanto nós pudermos aconselhar pela vida o bem maior, nós vamos preservá-la, né? Mas em caso desta situação de risco aqui, nós já vemos aí gravidez que, se continuasse mesmo, a mãe também morria, o feto morria a mãe, né? E às vezes por meio disso daí o médico tem que fazer uma interrupção brusca, né, dessa gravidez para que não haja, né, uma morte de ambos. Mas desde que, quando pode continuar com essa gestação, é bom que tenha um filho, ele seja bem amado, bem cuidado, porque o aborto é contra a nossa ética cristã, é contra a palavra do nosso Deus. Então, que o nosso bem maior é a vida, o nosso bem maior, nós temos que preservar com amor a vida, porque é o bem que o nosso Deus nos deu. Nós vemos aqui que a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado a pessoas vulneráveis são os princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 2, aqui na conclusão. Desde quando nós preservamos a vida como um bem maior, nós zelamos por aquilo que Deus nos ensina. Porém, com o mundo crescendo nesse evolucionismo, muito se apodera dessa circunstância por qualquer coisa interromper uma gestação, que é crime, pecado. Tá? Quantos abortos são feitos na clandestinidade, nas clínicas ilegais? Quantos abortos é indicada mesmo até por muitos cristãos, muitos que têm uma filha de menor, uma situação que se envolve com alguém, ela se engravida, ele vai lá e comete esse delito gravíssimo que há de prestar contra o nosso Deus. Então, dê valor à vida. Guarde os princípios bíblicos. A você, professor, frisa isso, a você, aluno. Guarda os princípios da palavra do Senhor, a ética. Tá? Que esse vídeo-aula, que essa pré-aula, possa elucidar você pensar que o bem maior é a vida diante da Escritura Sagrada, diante do nosso Deus. E que o amor de Deus possa prevalecer nas nossas vidas. E nós possamos, independente que seja ela, na fecundação, na fase de óvulo, de embrião ou gestação, vigiarmos e não agir por emoção, porque nós estamos assassinando uma vida, independente do grau de gestação que ela esteja. Tá? Que Deus abençoe a tua vida e esta lição possa falar no teu coração, te comover você a frisar a palavra do nosso Deus, porque os teus olhos me viram o meu corpo, antes o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Profundo esse versículo. Tá? Antes mesmo, minusculamente, milimetricamente, antes disso daí, Deus já tinha uma grande obra. Tá bom? Que Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui, dando sequência de mais um vídeo aula. Nós, como já falamos no início, nós vamos estar falando aí a quinta lição,
né, ética cristã e a pena de morte e a eutanásia, também muito profunda esse estudo. Que Deus possa abençoar. Domingo você possa esmiuçar esta lição, você possa crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso. Compartilhe o nosso canal, curta aí, convide os teus amigos, né? Repasse para que possamos estar alcançando o maior número de inscritos e a cada dia mais crescemos. Porque não só eu, mas como diversos outros, até melhores do que eu, têm comentado sobre isso daí, mas que nós possamos aqui, a cada dia, aprendemos um pouquinho mais da palavra do Senhor, porque esta lição fala o trimestre inteiro com a nossa realidade. Por isso que eu falo que é de suma importância, que é de total para nós praticarmos e estudar ela, porque ela vem falarmos a necessidade de dia a dia que estamos vivendo. Deus abençoe tua vida, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu, pastor Nilson Rodrigo de Araújo, semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, dando continuidade aí no nosso canal, nosso vídeo aula. Fique com Deus.